Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quinta-feira que vem é o Dia Mundial de Ações de Graças. Faça sol, faça chuva, caia canivete ou não, venha para a igreja agradecer a Deus, meu querido. Teremos uma ceia, né? Teremos uma santa ceia, que quer dizer Eucaristia e Ações de Graças. Então, quinta-feira não é dia culto normal aqui, nós estaremos fazendo porque é o Dia Mundial de Ações de Graças. Tá? Então, venha, traga sua família, é um momento de se agradecer a Deus, certo? Mateus, capítulo 8. Achamos? Amém. E descendo ele do monte, seguindo uma grande multidão, e eis que veio um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes dar testemunho. Entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E respondendo o centurião, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados à minha ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. Maravilhoso Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amém? Queridos, estamos num desafio de pregarmos todo o Novo Testamento aqui na igreja, se Deus assim permitir. Estamos dando a sequência de Mateus capítulo 8. Mateus, como muitos sabem, ele foi escrito, o apóstolo Mateus escreveu com a intenção de confirmar aos judeus que Jesus era o Messias. Ó, é esse Jesus que é o Messias. É esse Jesus que, se eu olhar para a Escritura, vai ver que esse Jesus está confirmando e concretizando as profecias. Esse Jesus é o Messias. No capítulo 8, queridos, a gente encontra algumas coisas interessantes. Primeiro, chega um paralítico, um leproso para Jesus. Eu acho interessante que foram poucas as pessoas que fizeram isso. O leproso chega para Jesus e fala: se tu quiseres, eu posso ficar limpo. O leproso transmitiu a certeza que dependia apenas da vontade de Jesus. Jesus fala: quero. E ficou. E tocou no homem, o homem ficou limpo. E nós sabemos que ninguém podia tocar em leproso. O leproso não podia nem conviver no meio das pessoas. Tinha algo fora da cidade para o leproso. E Jesus falou: não diga a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e dá a oferta que é cabível ao leproso, depois de curado. E logo em seguida veio um centurião, uma pessoa não judia, um gentio. Chegou para Jesus e falou: faz alguma coisa pelo meu servo. Jesus falou: eu irei. Talvez se fosse um de nós, como muitos aqui, como Jairo e outros, opa, Jesus, vamos lá, como Zaqueu. Ele falou: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não faça isso. Eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Olha, o senhor está onde o senhor está, o senhor pode dar uma palavra. E o meu servo vai ser curado onde ele está. Porque eu sou um homem que tem autoridade. Eu falo para um ir, ele vai, o outro vem, ele vem. Eu falo: faça isso, ele faz. Jesus falou assim: olha, jamais vi uma fé desse tamanho. Jesus estava falando que é hora que ele falou: vai vir um do Oriente, do Ocidente, entrarão no reino, e vocês, filhos, não entrarão. Quando Jesus fala isso, está se referindo aos judeus. Vocês, judeus, que eram filhos do reino, pastor, como filho do reino, eles eram descendentes de Abraão. O reino foi para a família de Abraão. Eles não entrariam no reino. E pessoas que não tinham nenhum contato, nenhuma aliança antes, entrariam no reino. E ele vira para o homem e fala: pode ir, pela tua fé, teu servo está curado, está restabilizado. Queridos, nessa noite, eu quero estar falando sobre os passos para um milagre.
Qual o tema do sermão dessa noite, igreja? E aí, queridos, você deve ter ouvido algo parecido, passos para isso, passos para aquilo, etapa para a vitória, mas nessa noite eu percebi alguns pontos interessantes. A primeira coisa para você ter um milagre, a primeira coisa, geralmente, toda a multidão, todos os pastores, ou a maioria, a maioria ensina que o seu milagre depende exclusivamente da sua fé. E a Bíblia prova que não é bem assim. E o leproso começa mostrando como que é. Como que o leproso fala para Jesus? Assim que ele chega, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se tu quiseres. Queridos, a primeira coisa que eu vejo nesses milagres, o primeiro passo para esse milagre, submissão de quem pede. Queridos, tem sido ensinado que eu tenho que determinar isso. Determina a sua vitória. Olha, chega em casa e coloca Deus na parede. Impressiona Deus. O leproso falou, não é assim, não funciona não. Senhor, se tu quiseres. Queridos, a primeira coisa para você receber um milagre é submeter-se à vontade de Jesus. É isso, queridos. Queridos, não tem muito segredo. É você chegar lá, Senhor, se tu quiseres, faça isso. Senhor, se for da sua vontade, me dê isso. Tem muita gente, queridos, que estão fazendo sacrifícios, estão se esforçando e estão esquecendo de colocar conforme a vontade de Deus. É uma coisa tão lógica, é uma coisa tão fácil de entender. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar os homens. William, evangelista, Tiago Joaquim, Nemilson, Pablo, todos eles casados, estavam morrendo de saudade da família. Aí chega alguém para eles e fala, olha, eu vou dar 20 mil para vocês trabalharem um ano direto no Alasca. Não, de jeito nenhum. A mulher talvez até empurra, vai meu bem, 20 mil, meu bem. Vai lá, 20 mil por semana. Aí o cara fala, não, eu dou um carro também. Não, eu dou isso também, não. Por quê, queridos? Não é da vontade de vocês. É isso que nós temos que entender. As coisas acontecem, condução da vontade de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer da maneira que eu quiser. E a Bíblia nos dá esse respaldo. Moisés pediu para entrar na terra prometida. Entrou? Sim ou não, querido? Não. E olha que Moisés era o cara que falava com Deus face a face. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse tirado. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Paulo, não se preocupe. O que você ganha é além do que você merece. Tá bom desse jeito? E aí nós vamos olhar para o Filho Jesus. Isso, foi. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Passa de mim. Todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A primeira coisa que você tem um milagre é se submeter à vontade do Pai. Aleluia. Os milagres acontecem quando Deus quer que aconteça. E aí, querido, quando nós não colocamos isso na nossa cabeça, a gente começa a se frustrar. Eu já conversei com pessoas, encontrei com pessoas, eu não entendo esse Deus. Por quê? Eu fui no monte tantas vezes, eu jejuei tantas vezes, e ele não me ouviu. Ele não quer te dar aquilo que você está pedindo. É isso que nós vamos entender, e é isso que Mateus 8 começa nos ensinando com esse leproso. Ele vira para Jesus e fala, se tu queres, ele está se submetendo à vontade de Jesus. O segundo passo que a gente observa aqui, queridos, para o milagre. Jesus responde e fala, versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero. Então o primeiro passo é você submeter os seus pedidos a Deus. É difícil? É difícil. É difícil quando as minhas filhas, cada uma das minhas filhas nasceu. Eu falei, Senhor, com elas no colo, Senhor, eu amo minhas filhas. Mas se não for para que elas sejam para a tua glória, pode levar agora, Jesus. Se não for para a tua glória, leva. Vai doer, mas é melhor eles estarem contigo, elas estarem contigo, do que serem vergonha para o Senhor aqui na terra. É colocar o filho na vontade de Deus. É colocar casamento na vontade de Deus. É colocar finanças na vontade de Deus. É colocar os seus planos na vontade de Deus. Primeiro passo para o milagre, se submeter à vontade de Deus. O segundo passo para o milagre é aceitar a vontade de Deus. Jesus podia ter falado o que para aquele leproso? Não, não quero. Não vou te curar. Jesus não curou todas as pessoas da época dele. Curou a igreja? Não, Jesus não expulsou todos os demônios.
Jesus não fez todos os paralíticos andarem, não foi isso. Ele fez para quem ele quis. Para quem seria para a glória dele. O segundo passo, queridos, para o milagre é aceitar a vontade de Deus. O grande problema é esse, queridos. Nós queremos impor a nossa vontade. Nós achamos que isso é o melhor para a gente. E começamos a querer determinar. E aí a gente está ouvindo algumas pessoas, quando elas falam assim, é falta de fé. Ela fala, o que eu vou fazer para aumentar a fé? O que eu tenho que fazer? Para. Primeira coisa, você tem que se submeter à vontade de Deus. Senhor, eu quero isso. Eu até preciso disso, mas seja feita a tua vontade. Segundo passo para o milagre é aceitar a vontade de Deus. É aceitar o que Deus está fazendo. É aceitar, é estar disposto a falar, Senhor, amém. O Senhor me tirou isso, amém. O Senhor me tirou aquilo, amém. Aí nós vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem sabe de cor? Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ah, mas quando isso é para o seu bem, quando isso é para o seu bem, eu estou submetido à vontade de Deus. Aí vem o milagre, queridos. Quando eu estou submetido à vontade de Deus, vem o milagre. Quando eu me coloco à disposição de Deus, vem o milagre. Podemos citar aqui, rapidamente, o apóstolo Paulo. Tem como, queridos, a gente enumerar da primeira viagem missionária de Paulo até quando ele foi preso. É possível contar quantos milagres Deus fez na vida dele? Impossível. Na própria vida dele e na vida das pessoas que passaram por ele. O que quer dizer isso? Aleluia, quando eu estou na vontade de Deus, o que eu mais vejo é milagre. Aí tem gente que está barganhando. Não, senhor, se o senhor fizer esse milagre, eu faço alguma coisa para te agradar. Deus fala, vai morrer aí, meu. Ele vai morrer esperando milagre. Porque, queridos, você não dá um presente para o seu filho para te obedecer. Você dá presente para o seu filho porque ele te obedece. Ou estou errado? É ao contrário. É quando seu filho é obediente que você recompensa seu filho. Então, o primeiro passo para o milagre, submeter à vontade do operador de milagre, que é Jesus. O segundo passo é eu aceitar a vontade de Deus. Aí, igreja, no terceiro passo. O homem está curado, que aí vem o principal, que vem o mais difícil. Já viu pessoas que fazem voto? Quem já viu pessoa que faz voto aí? E a cada voto, eu falo, Jesus, não sei se é fé, se é imprudência, se é desespero. Eu mas cada voto, Senhor, se eu fizer isso, eu faço aquilo. Senhor, se eu me der isso, eu dou aquilo. Aí quando a pessoa recebe o voto, geralmente não é cumprido. Ou cumpre numa má vontade. Se Deus pudesse falar, não, meu filho, para, não faz mais não, para, tá bom. Não faz mais não. Não, deixa. Fica essa dívida, mais essa dívida. Terceiro passo para o milagre acontecer. Obediência após o milagre. Jesus vira para o leproso e fala, agora você vai lá e oferta, como Moisés determinou na lei dele. E o paralítico e o leproso foi lá. Queridos, às vezes Deus não dá muitos milagres para a gente, porque Ele sabe o que nós vamos fazer depois da bênção. Ele sabe. Ele sabe o que eles vão fazer. Deus conhecia o coração de Saul. Por que Deus permitiu Saul ser rei de Israel? Porque foi o povo que quis, tá bom? Tá o rei que você quer. Mas Deus sabia que o coração de Saul era soberbo. Deus sabia que Saul não tinha intimidade com ele. Em todo o reinado de Saul, ele não se preocupou em trazer a arca da aliança. Davi assume e fala, traz a arca. O pessoal fala que dinheiro muda a pessoa, dá dinheiro e poder, Deus não precisa te dar nada, Ele já sabe como você vai ser. Então Deus sabe que hoje você é obediente, mas com um milagre você já vai mudar a obediência. Quer receber o seu milagre, queridos? Faça um pacto com Deus, faça uma aliança com Deus. Senhor, eu posso ficar rico, eu posso ficar milionário, eu posso perder tudo, o Senhor pode me dar o que eu quero, uma família, um filho, um emprego melhor. Eu vou continuar fiel ao Senhor. Aquele leproso foi curado, porque ele continuou obediente após o milagre. E queridos, vocês têm experiência tal qual como a minha. A maioria dos desviados recebeu um grande milagre de Deus. Puxa para mim, irmão. Eu conheci uma pessoa, é até engraçado de falar se não fosse tão trágico.
Encontrei com a pessoa, e me falaram que ela era mãe de santo. Encontrou, eu estava entregando folheto há muitos anos atrás. Ela disse, essa igreja aí, ó, eu fui lá e recebi um milagre. Falei para ela assim, macumbeira recebeu um milagre na igreja. Tem uma coisa errada aí. Não fui. Deu um problema no meu coração. Eu fui na igreja, o pastor me revelou, orou, eu fui curado na hora. A senhora voltou lá? Não, eu sou mãe de santos. Mas tem muita gente assim, no desespero, procura quem? Jesus, Deus. Recebe um milagre, é viola no saco e pega areia. O leproso não, o leproso nos ensinou que após o milagre eu tenho que continuar obediente. O terceiro passo para receber um milagre é continuar obediente após o milagre. Eu continuar firme após o milagre. Uma vez tem um senhor que sempre tem ajudado a gente lá em Volta Redonda. Ele falou que chegou um senhor para ele e falou assim, irmão, eu queria que o irmão orasse por mim, que eu estou quase aposentando. Aí quando eu aposentar, eu vou comprar um sítio e vou me dedicar à obra. Mas na conversa antes, o rapaz falou assim, rapaz, não tem quase tempo na igreja, estou trabalhando muito. Aí o senhor falou com ele assim, o irmão Zé Pinheiro falou com ele, não vou orar não. Que isso? Eu não vou orar. Sem sítio, você já não vai na igreja? Com sítio, acabou de ver, não vai na igreja. Porque tem muita gente que assim, após o milagre, esquece, desobedece. Aí o leproso nos ensinou ter obediência após o milagre. Aí a gente entra no outro fato que aconteceu nesse texto. Um homem ímpio, um homem que não era cristão, um homem que era centurião romano, era oficial do exército romano. Procura Jesus, falando, meu servo está doente. Paralítico e atormentado. Imagina um paralítico endemoniado, querido. Que coisa de doido deve ser isso. Ele fala, olha, cura meu servo. Aí Jesus falou, eu vou lá. Eu não preciso, Senhor. Eu não mereço que o Senhor vá lá. Não sou digno que o Senhor vá lá. O Senhor dá uma palavra daqui, meu servo é curado lá. E nós já lemos, já contamos uma história. Jesus fala, jamais se viu tamanha fé em Israel. Jamais se viu. Queridos, qual é o quarto passo para o milagre? Total confiança no poder de Deus. Às vezes, queridos, as pessoas criam um tipo de superstição, criam alguns costumes, as pessoas criam tantas coisas e esquecem que o nosso Deus é onipresente. Uma vez uma pessoa me chamou, pastor, vamos lá em casa orar que minha mãe está endemoniada. Eu disse, não, irmão, não vou não. A senhora vai lá e ora para sua mãe. Pastor, pode ir lá. Eu vou até melhorar para você. Quando chegar lá, sua mãe já está tranquila. A pastora estava até perto. Aí vieram as 3 irmãs chorando, lembra lá na Santa Cruz? Pode ir que a sua irmã, a mãe da sua mãe vai estar. Caso ela não esteja, só você orar que ela vai estar bem. No outro dia eu disse, como que foi? Pastor, minha mãe já estava dormindo, pastor. Você tem que confiar que o seu Deus não precisa de nenhum mecanismo para te abençoar. Amém, igreja? Amém. Não é eu colocar a mão sobre você, ou você colocar a mão sobre alguém. Nada disso. Se você confiar no seu Deus, Ele faz grandes coisas na sua vida. O grande problema é que a gente começou a querer materializar a nossa fé. Se eu não ver, se a pessoa não fizer isso, se a pessoa não fizer aquilo, não resolve. E aqui esse centurião mostra o tamanho da fé, da confiança que ele tinha em Jesus. Não, Senhor, não precisa ir na minha casa, é só o Senhor falar. Queridos, tem muita gente esperando um anjo, tem muita gente esperando uma bandeja de prata, tem muita gente esperando a chave cair do céu. É só você confiar que uma palavra de Jesus resolve a sua vida. Aleluia. Quem lembra de Ezequiel 37? Quem lembra o que diz lá? Vale de ossos secos. Em quantos ossos secos que o profeta teve que tocar? Nenhum. Em quantos que os anjos foram lá para levantar? Nenhum. Qual foi a ordem de Deus? Deu uma palavra. Profetiza. Profetiza que esses ossos vão se levantar. Profetiza que esses ossos vão se tornar um exército. Se tornar um exército. O que está faltando? Meu Espírito profetiza que o meu Espírito vai entrar neles e eles vão ter vida. Ei, meu querido, sabe o que está faltando em você e em mim muitas vezes? A gente acreditar na palavra. Eu posso acreditar na palavra. E Jesus fez uma promessa assustadora. Aqueles que creem em mim farão obras maiores que eu fiz. Olha, meu Deus do céu,
o que Jesus fez em 3 anos. Eu já tenho 44 anos e estou longe de fazer 1% que ele fez. Ele falou que faria obras maiores que ele fez. Mas muitas vezes eu não confio na palavra. Muitas vezes eu não vivo essa palavra. O centurião, um homem que não era judeu, nos ensinou que ele confiava na palavra de Jesus. Meu querido, começa a confiar no que está aqui. Começa a tomar posse do que está aqui. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se tem promessa, se Ele falou que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. não vai faltar. Não vai faltar o que você quer, não vai faltar o que você precisa. Glória a Deus. Senhor, arroz com feijão de novo. Ué, mas não está matando sua fome? Não está faltando para você, não? Senhor, não tem Nescau, não tem cereal para o meu filho, mas não tem leite? Não está faltando. Querido, nós temos que confiar nessa palavra. Muitos milagres não acontecem, porque nós criamos mecanismos que não foram criados por Deus. Nós criamos quase que simpatia que não foram criados por Deus. Basta você crer na palavra de Deus. Basta você crer nesse Jesus que está aqui conosco. Está lá. Eu lembro agora, queridos, uma passagem linda, que eu amo essa passagem. Então vai à memória em Atos capítulo 12. Pedro é preso. Pedro e Tiago. Tiago é morto. Deixam Pedro preso para que no outro dia ele fosse morto. A igreja fica sabendo o que a igreja faz? Ora. E ora, e ora, e ora, e ora. O que acontece? Os apóstolos montam uma força-tarefa, né? Levaram ainda o Teroque, levaram ainda a turma do Velozes e Furiosos, invadiram o palácio, explodiram junto com os Stallone e tirou todo mundo. Misericórdia. Eles estavam orando e Deus mandou um anjo. O anjo tocou em Pedro, as correntes caíram. Falei, Pedro, pega sua capa e vamos embora. E Pedro pensou que estava sonhando, né? Estou tão perto da morte que eu estou até delirando. Meu querido, aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida vai parecer uma visão, mas é real. Glória a Deus. A pensar que você está sonhando, Deus vai viver o Salmo 126. Grandes coisas você sonhou por nós, por isso estamos alegres. Estávamos como quem? Sonha. A pastora sentou no sofá dela, está sonhando. Rapaz, não pode encostar no sofá, não, está difícil de sentar naquele sofá. Não vai ter que orar para arrumar outro sofá para a gente sentar. Lá é complicado. O anjo toca. Eram 16 guardas guardando um homem. Qual dos guardas que viu Pedro sair? Nenhum. Eu estava lendo um dia desse, as autoridades estavam lá buscar Pedro, vai todo mundo. Cadê Pedro? Aí falou, não tem ninguém lá. Não fala nada. Faz de conta que a gente não prendeu esse homem. Se a gente espalhar o que aconteceu, fica feio pra gente. A porta gigantesca da cidade se abre automaticamente. Quando o anjo sai de perto, fala, não, é verdade, estou solto. Vai lá na igreja, bate na porta. A menina fala, é Pedro. Não, Pedro está preso. É Pedro. Não, é o anjo de Pedro. Queridos, o que eu quero dizer foi o quê? A igreja creu, entre aspas, na oração. E é isso que o centurião nos ensina. Basta você crer nessa palavra. Basta você crer que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Aleluia. Queridos, o que Deus mais quer, através de Jesus, sabe o que quer? É fazer milagres sem você se esforçar. Não entendi, pastor. Sem você supostamente pagar preço. Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Ele quer que você fale, olha, foi milagre. Foi milagre, não teve jeito. Não tem o que explicar, é milagre. É isso que nós temos que entender. Todo milagre que acontece pode trazer benefício e traz benefício para a gente. Mas o milagre é para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado. Então, queridos, que Deus nos abençoe e possamos viver esses 4 passos do milagre. Senhor, eu preciso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, se tu quiseres, o Senhor faz isso. Não faça se o Senhor quiser. Senhor, olha só, Senhor. Eu confio que o Senhor é poderoso. Eu confio no Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu recebi, eu vou obedecer ao Senhor. Vou obedecer. Querido, deixa eu dar uma sugestão para você.
Não sou contra voto, não, jamais, já fiz voto. Já cumpri uns, outros quando devo, já falei para o senhor, apaga aquele voto, foi voto de tolo, apaga aquele voto lá, tem misericórdia. Meu querido, o seu milagre não depende do seu voto. Mas se você fizer voto, você vai ter que cumprir. Não tem pra onde se correr. Você vai ter que cumprir. Sendo bom ou ruim. É igual aquela pessoa que está desempregada há 4 meses e fala, Senhor arrumou um emprego para mim, o primeiro salário é seu. Que coisa de maluco, você está 4 meses desempregado, vai dar o primeiro salário para Deus. Aí Deus vai arrumar um emprego porque Ele é todo poderoso, o que você vai ter que fazer? Dá o seu salário. Já está devendo, e ainda vai ter que cumprir sua palavra. Então, queridos, os 4 passos para o milagre são esses, que Mateus 8 nos ensina. Submeter à vontade de Jesus, aceitar a vontade de Jesus, obedecer após o milagre e confiar na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. E nós vamos estar terminando o nosso culto.